Olá, sejam bem-vindos ao meu canal e eu te convido a permanecer comigo em Gênesis 3. Nesse segundo vídeo dessa série, nós vamos continuar falando sobre o encontro e o diálogo entre Eva e a serpente. Quando, no primeiro vídeo, no vídeo anterior, nós falamos sobre o encontro, o hiato onde Eva se encontrava quando a serpente entrou e começou com uma conversa que não foi convidada, mas convidativa aos ouvidos de Eva, colocando em xeque tudo aquilo que Deus havia dito. Pois bem, quando a serpente pergunta para Eva o que é que Deus tinha dito, e ela sabia muito bem a resposta, Eva também respondeu à serpente. Ela disse, poxa, Deus disse que do fruto de todas as árvores do jardim nós podemos comer, menos de uma, daquela que está no centro, daquela que está no meio, daquela nós não podemos nem tocar e nem comer. Veja bem, a árvore que Eva estava se referindo era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Eva deu aquela resposta para a serpente? No momento em que Eva foi questionada, acendeu uma luz na mente de Eva. Alguma coisa na memória dela veio à tona e foi uma diretriz de Deus. Certamente Deus havia dialogado com os seres humanos, colocando os parâmetros para o comportamento dos seres humanos no Jardim do Éden. E aquela fala de Deus, ela foi linkada à consciência de Eva. Isso se chama consciência do bem e do mal. Veja bem, mesmo que Eva ainda não havia experimentado do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela tinha consciência daquilo que ela podia e daquilo que ela não podia fazer. Todos nós, assim como Adão e Eva, creia você ou não, nós viemos de Deus. E nós temos uma consciência intrínseca das leis morais de Deus. Eu não estou falando aqui de leis civis, de cultura e nem de nenhuma lei, nem de um costume doutrinário religioso. Não, eu estou falando das leis de Deus. Eu estou falando da moral de Deus. Se nós temos essa consciência, e essa consciência, ela serve de sinal vermelho, ela serve de barreira para alguns atos nossos. Nós não nos mutilamos se nós não sufocarmos a nossa consciência de Deus. Nós não matamos o outro se nós não sufocarmos a consciência de Deus. E essa consciência, ela é universal, independente da cultura, independente de como a pessoa foi criada, do ensinamento que ela recebeu. Outra coisa é a consciência adquirida, aquilo que o ser humano vai formando, vai moldando ao longo da sua vida. Mas agora Eva havia recebido de Deus uma consciência de que ela não poderia executar um ato em determinado local com determinado fruto. E ela responde isso para a serpente. Por que ela chega a verbalizar essa verdade? Ela chega a verbalizar porque ela tem consciência. A consciência dela acendeu o sinal vermelho, ela lembra das palavras de Deus e ela fala. Ela diz assim, eu não posso comer do fruto que está no meio do jardim, mas daqueles que estão em volta, eu posso. Isso não foi suficiente. Muitas vezes a nossa consciência faz com que paremos um pouco. Muitas vezes a nossa consciência faz com que nós chegamos a verbalizar aquilo. Eu não posso fazer isso, eu não devo fazer aquilo. Mas a consciência de Eva não foi o suficiente para que ela não executasse o ato. Atos, muitas vezes, são executados apesar da nossa consciência, apesar de nós dizermos não. Mas a Bíblia nos dá uma orientação. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eva não resistiu ao diabo, ela continua o diálogo com o diabo, tentando justificar apesar da sua consciência, tentando justificar o seu desejo, apesar daquele parâmetro estar bem estabelecido dentro de si. Alguns colocam a culpa em Adão. Não, imagine, cada um dará conta de si mesmo a Deus. A consciência de Eva estava ali para dizer para ela, você está errando. A sua consciência precisa ser alimentada por Deus. A sua consciência precisa ser revestida. A palavra de Deus nos diz que a tentação não é pecado, mas se a tentação misturado com a minha concupiscência, ela vai gerar o pecado. E o pecado sendo consumado
gera morte. Eva, até aquele momento, ela estava sendo tentada no jardim do Éden. Onde Jesus foi tentado? Jesus foi tentado no deserto. Onde Eva foi tentada? No paraíso. Não se engane, a tentação, ela acontece em vários momentos diferentes da sua vida. Não se iluda achando que porque tudo está maravilhosamente bem aos seus olhos, você não pode ser tentado, você não pode cair em tentação. Não, a sua consciência precisa estar alimentada, devidamente alimentada em Deus, para que ela possa ter condições de acender um sinal de alerta no seu coração, dizendo: pare, daqui você não pode passar, porque o ambiente estava dizendo que estava tudo bem, mas a consciência estava dizendo para Eva: daqui você não pode passar, e ela não obedeceu. O que a palavra de Deus nos diz? Eva continuou dizendo, ela disse: do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem tocareis nele. Deus sabia que a proximidade com o fruto faria com que Eva cometesse o pecado. Então Deus coloca algumas diretrizes. Você não pode, não é simplesmente não comer, vocês não podem tocar, porque quando vocês têm contato, alguma coisa vai acontecer e vocês vão ser tentados a ingerir. Deus a ninguém tenta. E por causa disso, o parâmetro de Deus é que nós sejamos afastados da tentação. Mas Satanás queria que Eva chegasse mais perto, que analisasse mais um pouco. Mas Deus havia pedido um único não. Deus havia pedido um único pare. Deus te pede, às vezes, um único não, uma única renúncia. Aquela árvore estava no meio do jardim, mas em volta daquela árvore, tudo que estava em volta dela poderia e devia ser desfrutado, mas por causa da desobediência daquilo que estava no meio, aquilo que estava em volta, seria perdido. Nós perdemos muita providência, nós perdemos muita coisa no campo espiritual, material, intelectual, por não sabermos dar ouvidos, dar a voz à nossa consciência devidamente formada em Deus, e nós somos engodados pela nossa concupiscência, que é a vontade de fazer aquilo que a minha carne pede. E aí nós perdemos tudo em volta, porque nós não negamos o centro, a obediência à vontade de Deus. Obedecer é estar no centro da vontade de Deus. Aquela árvore estava no meio do jardim, testando se os homens estavam realmente no centro da vontade do Criador. E agora, porque ela não conseguiu falar um não, ela estava prestes a perder tudo em volta. Qual é o não que Deus te pede hoje? Qual é a única renúncia que Deus te pede hoje para que você possa desfrutar de tudo que está à sua volta? Você precisa renunciar à sua carne, parar de dialogar com Satanás, parar de dialogar com a sua concupiscência, voltar os seus olhos para o alto e lembrar: eu preciso obedecer os parâmetros de Deus.